pessoal, meu nome é Fábio, eu sou palestrante do CELE e vim aqui conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é bastante complexo, mas bastante fascinante. Então, para podermos entender, vou tentar fazer uma breve explanação de cada um dos pontos dele. Ou seja, nessa primeira parte aqui, existem alguns textos bíblicos tirados de São Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, São Marcos capítulo 9, versículo de 11, 12 e 13, tem então em São Lucas capítulo 9, versículo 7, 8 e 9 e assim por diante. Então, um dos textos mais interessantes da Bíblia que explicita isso, explicita a reencarnação, é esse. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É preciso, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Então, essa é uma das partes. Porque a abertura para a reencarnação, que já falava naqueles séculos, não foi explícita depois disso, porque eles consideravam a reencarnação como ressurreição. Só depois, com os estudos de Kardec, que veio o termo reencarnação. Então, só os povos saduceus, dentre os povos judeus, só os povos saduceus que eles eram descrentes à reencarnação. Os outros povos, eles tinham a crença na reencarnação como se fosse a ressurreição, mas eles não sabiam como se processava, como acontecia a reencarnação. Então, tem outras passagens que diz: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Isso quando Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, um senador dos judeus, que foi encontrar Jesus e perguntou: se viesse por parte de Deus nos instruir como um doutor, por que ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele? E assim ele disse que é preciso que nasçais de novo. Então, é interessante essa parte sobre reencarnação e ressurreição, e ainda existe mais um questionamento nos próprios textos bíblicos sobre isso, de Nicodemos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode encontrar o reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que vos digo, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido no Espírito. Vamos tentar entender um pouquinho essa parte aqui. Quando Jesus disse: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, é porque o princípio básico de todas as coisas, os conhecimentos sobre as ciências físicas, os conhecimentos antigos que tinham sobre as ciências, eles mostravam que a água era o princípio básico, ou seja, tudo foi criado a partir da água. Até nos próprios textos bíblicos ele diz que no início Deus planava nas águas. Então, aqui a água significa recriação. E daí do Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Por quê? Porque se não existisse reencarnação, o Espírito seria criado naquele instante. Então a gente saberia o começo, da onde ele vem. Não saberia para onde ele vai, mas saberia o começo. Então quando ele fala assim, o Espírito sopra onde quer, mas não sabeis de onde ele vem ou para onde ele vai, significa que o espírito, para os antigos, significava inteligência, o espiritual, a mente.
e o corpo de carne provindo da água. Então, por isso, a reencarnação. Então, Jesus dizia que não se entendiam muito bem, aqueles que estavam ouvindo não entendiam muito bem, mas que ele estava explicando de uma forma, em forma de parábolas, sobre a existência da reencarnação. Então, tem mais uma parte aqui, que o espírito de João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra, se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima, aquelas que eu relatei agora. Então é preciso a gente entender ou compreender que a reencarnação, como forma de evolução, já existia, ou seja, Jesus já veio nos ensinar através dos textos bíblicos e que deixou deixou nas escrituras. No entanto, foi um pouco distorcida. Por quê? Por causa da nossa limitação em observar as coisas, ou seja, o que eu não consigo imaginar ou que eu não consigo provar, então eu digo que não existe. Então esse é o fato que ocorreram e que o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras de Kardec, ou seja, os próprios Espíritos, o Consolador, vem nos esclarecer isso, vem nos abrir esse leque para mostrar o quão grande é Deus e, ao mesmo tempo, as formas de evolução de todos os espíritos, que, logicamente, entra na reencarnação. Então, quando a gente fala sobre isso, vamos para o próximo tópico aqui. Então, quando a gente diz assim, reencarnação, como funciona esse processo de reencarnação? Daí, esse processo de reencarnação, vamos falar só um pouquinho. Como funciona esse processo de reencarnação? Esse processo ele funciona através de existências múltiplas corporais. Nós evoluímos o nosso espírito, agregamos conhecimento, evoluímos em inteligência e principalmente em moral. Aqueles que evoluem e que já estão em uma escala superior, os corpos que eles encarnam se tornam mais fluídicos. Então aí a gente estabelece os limites da reencarnação. Quais são os limites? Duram mais as encarnações em esferas mais elevadas com corpos mais sutis, ao mesmo tempo que nossos corpos pesados duram menos as encarnações, 60, 80, 100 anos. Então, esses são os limites da encarnação. Como se processa? Desde a primeira célula que é criada para o nosso corpo, esse corpo foi criado para esse espírito, o meu espírito. Ou seja, desde a primeira célula que começa a se multiplicar, ela já tem a genética, já tem os laços fluídicos que ligam ao espírito. Então, esse corpo físico, que é uma veste, vai servir para a nossa utilização, embora seja uma prisão, porque a nossa verdadeira vida é a espiritual. Essa daqui é uma existência, e a nossa verdadeira vida é a espiritual. Então, embora seja isso, nós nos utilizamos desse corpo, através dessa prisão, para podermos desenvolver e perdoar, para podermos evoluir em moral e tudo mais para nosso crescimento. Isso é necessário por quê? Porque no plano espiritual também evoluímos, no entanto, não da mesma forma. Então aqui nós somos obrigados a buscar pelo nosso sustento material, a buscar pelos cuidados do nosso corpo, a buscar também esses conhecimentos morais e também por causa da nossa consciência, da nossa consciência não ser aberta referente às encarnações passadas, nós não sabemos o que fizemos de mal ou de bem para os nossos irmãos encarnados junto do nosso meio. Então assim nós acabamos saldando as nossas dívidas espirituais. Então a utilidade da reencarnação é para o nosso crescimento através das provas e expiações e para também nós saudarmos
nossos débitos espirituais. Então é interessante a gente pensar nisso. Então, outro tópico que fala nesse capítulo aqui são os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, quando a gente fala de laços de família, temos que pensar que nós reencarnamos em grupos. Ou seja, assim como existem os grupos espirituais de tutores espirituais, nós reencarnamos em grupos. E esses grupos são todos os seres que fazem parte, os irmãos que fazem parte do nosso meio. Esses irmãos que fazem parte, muitas vezes nós prejudicamos, muitas vezes nós fomos prejudicados. Então, esses laços de família, que são fortalecidos cada vez mais, é a troca de identidade, ou seja, uma vez nós viemos os tutores, outras vezes nós viemos como tutelados daqueles mesmos seres, a fim de nós crescermos juntos, porque se faz parte do nosso grupo de crescimento, nós não os deixamos para trás. Os espíritos se colaboram, eles crescem junto. Então, isso é importante. E outra coisa não menos importante é que para a prova da reencarnação, ou seja, em relação a uma existência só, se nós tivéssemos uma existência corporal e nós temos várias, o que nós podemos entender de lógico nisso? O lógico é, Deus é bom, justo, Ele é misericordioso, onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, Deus é justo, Ele dá oportunidades iguais para todos, todos sem exceção. Como a gente pode ter, como podemos, nesse ambiente tão discrepante, termos oportunidades iguais todos os seres? Aí se explica a reencarnação. Porque se hoje eu sou desafortunado, amanhã eu posso ser um afortunado. Se hoje eu tenho alguma deficiência física, para sanar, é óbvio, uma provação ou alguma expiação, amanhã eu posso não ter. Se Deus for justo mesmo, for justo e tivesse só uma encarnação, não deveríamos desencarnar todos ao mesmo tempo? Não deveríamos todos ter os mesmos bens materiais? Todos ter as mesmas oportunidades? Deveríamos ser todos iguais? Não morreríamos jovens? E teríamos as mesmas oportunidades de trabalho? Então, Deus sendo justo, bom, onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe, onipresente, Ele está em todo lugar, não daria oportunidades diferentes para cada um dos seus filhos. Essas oportunidades são iguais. No entanto, se tivéssemos tudo igual, fôssemos tudo igual, não teria o crescimento. Então nós temos essas diferenças para ter o crescimento e ao mesmo tempo nós temos as reencarnações de todos os seres para justificar esse crescimento e a bondade divina. Então é esse o ponto muito importante disso. Por quê? Porque Deus sempre foi e sempre será justo. Isso daí estão nos livros que nos atestam que a justiça divina ela é para todos, e Deus é o que mais ama cada um de nós. Não existe amor maior do que Deus nos ama. Então, esse é o ponto que nós precisamos pensar. Nós temos reencarnações para nos auxiliar no crescimento, nos auxiliar a sanar essas expiações. Como essas encarnações processam? Às vezes, por nosso pedido, quando temos condições de pedir, e às vezes por impulso, ou seja, somos impulsionados ou compulsórios. Somos encarnações compulsórias. Se não temos o poder de decisão, ou não temos a capacidade para definir, para decisão sobre a reencarnação, os nossos guias colocam em uma reencarnação compulsória porque eles sabem
o que nós precisamos, até que nós tenhamos discernimento para entender. Então, é muito interessante esse capítulo, fala muita coisa, no entanto o nosso tempo é um pouco limitado, mas vale a pena pensarmos um pouquinho mais sobre o porquê estamos aqui, o porquê nós temos esses irmãos que estão do nosso lado, junto conosco, o porquê tudo acontece da forma que acontece conosco. Então, lembrando só o que o Haroldo falou numa palestra, que o importante é nós vivermos o momento, observarmos que se Deus nos plantou nesse lugar, nós devemos tirar o melhor fruto possível, tirar o melhor proveito e os frutos possíveis de onde nós estamos e com as pessoas que nós estamos. Então, essa é a mensagem de hoje, desse capítulo 4, tão importante, tão interessante. Um abraço a todos, muito obrigado e boa noite.